A paz do Senhor a você que vai assistir depois, que nesse momento não deve ter ninguém online, mas você que vai assistir depois, a paz do Senhor. Nós faremos a live de oração hoje baseado no milagre da filha da mulher cananeia, da mulher Ciro-Fenícia, que foi liberta de demônios. Essa passagem aqui, ela nos ensina muito. Jesus, saindo dali, foi para a região de Tiro e Sidom. Muita atenção aqui, isso não era o normal de Jesus. Ele nem chegou em Tiro e Sidom. Ele estava na direção de Tiro e Sidom. Ele nem chegou lá. Como foi pregado na ceia de sábado, um dos títulos de Jesus é pastor. E como profetizou Ezequiel, um pastor para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Evidentemente que a prioridade dele era Israel, pois ele nasceu na tribo de Judá, na família de Davi, em Belém da Judeia, que é um lugarzinho bem próximo ali de Jerusalém. Ele gastaria sua vida em Israel, falando aramaico, mas ele também abençoou pessoas de outros os povos, porque o centurião romano foi até ele, os samaritanos, pessoas da Decápolis, pessoas da Síria, pessoas de Tiro e Sidom, foram até Jesus, os gadarenos também foram abençoados, pois ele é o Salvador do mundo. Mas até que ele morresse e ressuscitasse e derramasse o Espírito Santo, ainda não era a hora das nações, mas antes de subir aos céus, ele disse: façam discípulos de todas as nações. Da hora que ele subisse e derramasse o Espírito Santo, era a hora da evangelização mundial. Mas enquanto Jesus estava na terra, a prioridade era as ovelhas perdidas da casa de Israel, sem deixar de abençoar os não-judeus. O servo do centurião romano foi curado, a filha da mulher Ciro-Fenícia foi liberta, samaritanos foram curados, pessoas da Síria, pessoas da Decápolis, pessoas de Tiro e Sidom, pessoas da região abaixo da Judeia, da Idumeia também foram abençoados, mas não era a hora ainda. Jesus, dessa vez, resolve ir para Tiro e Sidom. Nós lemos aquela passagem que ele vai para a terra dos Gadarenos, mas a terra dos Gadarenos estava dentro de Israel, apenas ela estava povoada por pessoas não judias, como falamos no sermão de sábado, desde o ano 722, que os assírios colocaram gentios no norte de Israel. Então ele foi para a terra dos Gadarenos, que era o outro lado do mar da Galileia. Ele desceu do barco e já estava nos Gadarenos, mas ali era Israel. Agora aqui ele está indo para a região de Tiro e Sidom. Agora me parece que é a única vez que Jesus sai de Israel. Verso 22, e nem chega em Tiro e Sidom. Depois ele volta, já em seguida ele volta. Verso 22 diz: eis que uma mulher cananeia, ou Ciro-Fenícia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Para sermos justos com esta mulher, ela não era judia, ela era gentia, mas parece que ela tinha uma medida de fé maior em Jesus, quando ela disse: filho de Davi. Parece que ela tinha algum conhecimento a mais. Ela sabia que Deus tinha prometido o Messias para os judeus. O Messias seria muito ungido. Jesus estava fazendo milagre para todo lado, estava expulsando demônios para todo lado. Ela deve ter pensado assim: esse Messias ungido, que resolve tantos problemas, vai resolver da minha filha também. Pode ser que ela também falou filho de Davi, até porque ela conhecia mais, até porque ela sabia mais. Talvez ela frequentava uma sinagoga, porque os gentios podiam frequentar uma sinagoga. Talvez o marido dela frequentava uma sinagoga e falava das escrituras para ela. Parece que ela cria um pouco mais. Ela chama Jesus filho de Davi, ela diz: tem compaixão, minha filha está
terrivelmente, horrivelmente endemoniada. Verso 23 está completamente fora do normal de Jesus. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Totalmente fora do normal de Jesus. Muita atenção agora, irmãos. Às vezes Deus parece estar fora do normal. Fora do normal de Deus é normal. Fora do normal de Deus é bom. Deus sabe o que está fazendo. Sabe aquela promessa que parece que não cumpre? Fora do normal de Deus é normal. Deus sabe o que está fazendo. Lembra a situação que chega a notícia: Lázaro está enfermo, e Jesus diz: essa enfermidade é para a glória de Deus? E o texto diz que Jesus se demorou para ir lá. Agora imagine que Jesus tivesse ido rápido. Imagine que Jesus curasse Lázaro antes de morrer fisicamente. Seria mais uma cura no meio de muitas curas. Agora, o que o Senhor Jesus fez, ele demorou. Ele esperou Lázaro morrer, sepultar o Lázaro, embalsamar o Lázaro, sepultar o Lázaro. Quando fazia 4 dias que ele estava sepultado e cheirando mal, Jesus chegou. Então ele estava fora do normal quando ele demorou para curar, mas o fora do normal de Deus ainda é normal. Ainda faz parte da vontade de Deus, ainda faz parte do plano de Deus. A ressurreição de Lázaro possivelmente é o milagre mais espetacular de Jesus. Andar sobre as águas também é espetacular, multiplicar pão e alimentar 5.000 homens, mais mulheres e crianças, talvez 10.000 pessoas, é muito espetacular. Ressurgir dos mortos é mais espetacular de tudo, mas dos milagres, enquanto ele estava aqui na terra, tirando a sua ressurreição, a ressurreição de Lázaro é o milagre mais espetacular. Ele já estava apodrecido, mas se Jesus não demorasse para chegar, seria mais uma cura no meio de milhares de curas. Agora Jesus está demorando, a mulher está gritando, Jesus não responde. Aí os discípulos falam assim, estava ficando constrangedor. Está Jesus andando com 12 discípulos, mais umas pessoas assim, a mulher não para de gritar. Oh, cura minha filha, liberta minha filha, liberta minha filha. Você não consegue terminar a conversa com ninguém, porque a mulher está gritando: oh, minha filha, se tornou assim bem constrangedor. Os discípulos concluíram: se não vai libertar, manda a mulher embora. Se não vai fazer o milagre, encerra o culto. Parece que era isso. Aí Jesus falou, verso 24: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A gente sabe pelos textos bíblicos que ele é a luz do mundo, ele é o salvador do mundo, mas aqui encarnado, da tribo de Judá, da família de Davi, falando aramaico, o ministério dele era em Israel. Depois que ele morresse, ressuscitasse e derramasse o Espírito Santo, aí era a hora de fazer discípulos das nações. O que ele está dizendo é: você é cananeia, você é sírio-fenícia, não chegou a hora. O meu trabalho é com as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas é bem evidente que Jesus está provocando a situação, porque se o ministério dele é nas ovelhas perdidas, o que ele está andando lá para o rumo de Tiro e Sidom? Ele não está nem na geografia dos judeus. Claro que ele está provocando a situação. Ele sai de Israel para dizer que o ministério dele era em Israel. Ele sai, evidentemente que depois ele diz que é para todas as nações. Quando ele curou o servo do centurião romano, ele disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ele disse: do Oriente e do Ocidente é de todos os povos, todas as nações. Ele deixou claro, e a Bíblia deixa claro, que ele é o salvador do mundo, mas agora ele está provocando uma situação.
A prioridade deles as ovelhas perdidas de Israel, depois seria para as nações, mas ele vai rumo ao Tiro e Sidom. Está saindo da geografia dele para fazer questão de demorar para libertar a mulher, para fazer questão de demorar para libertar a filha daquela mulher, de deixar os discípulos, Senhor, ou cura, ou liberta, ou manda essa mulher embora. Aí o Senhor falou, olha, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Com o conhecimento bíblico, era como se Jesus estivesse dizendo, eu sou o pastor prometido, Ezequiel 34. As ovelhas de Israel estavam perdidas, e eu vim para salvá-las, eu vim para buscar e salvar o perdido. Incluirá as nações, mas eu nem morri, eu nem ressuscitei, eu nem subi aos céus, não está na hora ainda. Mas a mulher não quis saber. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Pode não estar na hora, pode o Senhor não ter morrido ainda, pode o Senhor não ter subido aos céus, pode não ter derramado o Espírito Santo, pode não ter dado a grande comissão, mas Senhor, me ajude, pode não estar na hora, Senhor, me ajude. Aí Jesus responde, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo, olha, nesse momento, a prioridade às ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, a minha igreja fará discípulos de todas as nações. Não está na hora. E aqui tem uma questão cultural. Os judeus chamavam os não-judeus de cachorros, de porcos endemoniados. Jesus está dizendo, não chegou a hora dos gentios. Mas ele está usando uma palavra que os judeus usavam para ofender. Ele está dizendo, olha, não chegou a hora daqueles que não são judeus, mas ele está só estabelecendo o ponto que a prioridade era Israel, depois teria as nações. Mas lembra, antes dessa mulher sírio-fenícia, estava curando os sírios, pessoas de Tiro e Sidom, da Decápolis, samaritanos, gadarenos, pessoas da Idumeia. Ele estava, centurião romano, ele estava atendendo muitos não-judeus. Agora ele só está estabelecendo um ponto, que ele está cumprindo o que foi dito, e no determinado momento o evangelho iria para todas as nações. Mas a mulher, que parece que tinha um pouco mais de conhecimento, quando chamou o filho de Davi, ela continuou. A mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela disse, olha, eu sou cachorrinho, sim. Eu não sou judia. Eu não estou nessa aliança com Abraão, Isaque e Jacó, mas até os cachorrinhos recebem alguma coisa, e eu não sou nada disso, mas eu estou crendo no Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada, e também nem que seja uma migalha, mas o senhor vai precisar fazer isso. Bom, conhecendo Jesus, irmãos, claro que Jesus ia curar, claro que Jesus ia atender, é que ele estava estabelecendo um ponto de esclarecimento que tinha uma cronologia, primeiro para os judeus, depois para os gentios. Paulo escreve isso em Romanos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentio. Primeiro por quê? Ele não era japonês, irmão, ele não era chinês, ele era judeu, ele ia ficar em Israel falando a língua dos judeus. Então, primeiro os judeus e depois a igreja evangelizar todos os povos da terra. Ela disse, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está dizendo, eu sei que não é a hora. Em outras palavras, é isso que ela está dizendo. Eu sei que o Senhor não morreu, eu sei que o Senhor não subiu aos céus, o Espírito Santo não foi derramado, mas até os cachorrinhos são abençoados. Ela podia ter dito assim, e por que o Senhor atendeu o centurião romano? E por que o Senhor atendeu os samaritanos? Menos eu. Eu sei que o Senhor pode atender judeus e não judeus. Verso 28, muita atenção agora.
Jesus exclamou. Jesus não só falou, ele exclamou. É diferente de só falar. Ele exclamou: mulher, grande fé você tem, que seja feito como você quer. Ele exclamou, ele falou com veemência, ele soltou a voz: oh mulher, você crê, seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. O que nós queremos chamar a atenção aqui é que sim, Deus tem um plano. Deus está salvando pessoas de todos os povos. Na Bíblia está profetizado que haverá um momento que todo Israel será salvo. Haverá sim avivamento entre os judeus. Muitos judeus reconhecerão Jesus como Senhor e Salvador. Lembra que Deus sempre cumpre a sua palavra. Então há sim, primeiro a Israel, depois para todos os povos da terra. Israel fica assim meio endurecido. Talvez tenha somente 200 mil judeus que confessam Jesus como Senhor e Salvador, no meio de 20 milhões, isso é 1%, mas está profetizado que muitos judeus se converterão e chegará a hora deles, do avivamento de Deus entre os judeus. Isso estará muito próximo do fim dos tempos, estará muito próximo da plenitude do reino de Deus. Outra coisa que nós queremos destacar aqui, não só que tem uma cronologia, um cronograma e uma cronologia para a realização do plano de Deus, todos os milagres dos evangelhos relatados aí nesses 4 relatos do evangelho que é Jesus, todos os milagres têm a ver com a pessoa de Jesus. Creu em Jesus e, segundo a sua fé, a filha foi curada. Nenhum milagre está relacionado à importância de uma pessoa humana, à importância de uma sinagoga, posteriormente a importância de uma igreja local. Falamos recentemente na igreja, quando eu preguei no domingo anterior à ceia, quando eu disse que pelas mãos do apóstolo Paulo, segundo Atos 19, Deus fazia milagres extraordinários, até através dos seus lenços e aventais, quando colocados sobre o enfermo, a pessoa era curada e os demônios saíam. Deus fazia sinais extraordinários pelas mãos de Paulo. Deus fazia. Todo milagre aqui dos 4 relatos do Evangelho tem a ver com fé em Jesus, e quem fez o milagre foi Jesus. Nenhuma sinagoga estava fazendo milagres. Nenhum rabino estava fazendo milagres. Todos os milagres foram feitos pela pessoa de Jesus, quando creu em Jesus. Essa mulher recebeu um milagre, segundo outros gentios, quando ela creu em Jesus, ainda que a hora não tivesse chegado. Jesus provocou a situação. Ele saiu de Israel para falar que a prioridade era Israel. Ele também deixou claro que haveria o momento dos gentios. Ele deixou claro quando ele disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente. Ele deixou claro várias vezes que teria o momento dos gentios. Oficialmente não estava no momento dos gentios, mas essa mulher recebeu o seu milagre quando ela creu em Jesus. Só que no calendário de Deus, presta muita atenção, parece que nesse momento ainda está mais para o tempo dos gentios do que para o tempo de Israel. Claro que eu pessoalmente queria que já tivesse chegado o tempo dos judeus, que não tivesse só 1% de judeus crentes, que tivesse 10, 15, 20, 25% de judeus crentes. E me alegraria muito, porque na Bíblia significaria que Jesus está mais do que voltando, está mais do que voltando. Como me alegraria, tem sido a minha oração. Eu tenho seguido pela internet testemunhos de judeus convertidos, tenho ouvido um testemunho atrás do outro, como que Deus invade com sonhos, com milagres.
Tem sido uma maravilha acompanhar testemunhos de judeus convertidos. Eu gostaria que hoje tivesse mais de 1% de judeus convertidos. Eu gostaria que mais do que nunca os judeus estivessem voltando para Jesus. Estão voltando, mas ainda é pouco. Perto da porcentagem geral, ainda é pouco. Parece que ainda estamos mais para o tempo dos gentios do que para o tempo dos judeus. Parece. E parece que aproxima cada vez mais o tempo dos judeus, pela abundância de testemunhos de judeus convertidos que temos recebido. Irmão, você é judeu ou é gentil? Se você é gentil, irmão, é o nosso tempo. Agora era como se Jesus tivesse entrado, não indo para a direção de Tiro e Sidom e já voltou. É como se ele tivesse entrado e colocado a sua casa em Tiro e Sidom. Agora é o nosso tempo. O que está impedindo de receber o milagre? Jesus é o mesmo. Agora é o tempo de fazer discípulos das nações. Agora é o tempo de Araçariguama, agora é o tempo do mundo todo, agora é o tempo da nossa família. Enquanto nós desejamos e devemos orar para que mais e mais e mais judeus recebam Jesus como Senhor e Salvador. Eu sei, tenho ouvido falar de uma sinagoga messiânica ou de uma igreja de muitos judeus convertidos na Ucrânia. Diz que tem uma igreja enorme de judeus que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Talvez a maior do mundo esteja na Ucrânia, e não deve ser à toa que a Ucrânia está sendo atacada, porque no mundo espiritual essas coisas, irmãos, tem outra dimensão do que você possa pensar, imaginar, que os jornais não falam. Mas o lugar que tem mais judeus confessando Jesus como Senhor e Salvador está enfrentando uma guerra. Irmãos, é o nosso tempo, é hora de receber o nosso milagre, é hora que Jesus, como se ele estivesse dizendo, chegou a hora que este é o meu corpo, este é o meu sangue, é para o pão ser repartido para todos os povos, e é o mesmo Senhor Jesus que vai fazer o milagre. Ele pode fazer em nossa vida, e ele pode fazer na vida dos judeus. Deus tem um calendário, a gente não sabe, ficamos um pouco assim. Eu sou meio apressado, tem hora que eu fico, Senhor, parece que o Senhor está demorando, parece que os judeus já tinham que estar se convertendo, Senhor, mas nós estamos ainda, aparentemente, no nosso tempo. Ele já morreu, já ressuscitou, o Espírito Santo foi derramado, é para fazer discípulos de todas as nações. Era como se Jesus tivesse se mudado para Tiro e Sidom. Agora é o nosso tempo, sem esquecer que Deus quer salvar judeus, Ele salva judeus, sem esquecer que tem uma palavra de que todo Israel será salvo, Romanos 11, 26. Mas agora é o tempo do nosso milagre, é o tempo do nosso milagre. Agora Jesus, digamos, que ele não ia dar uma enrolada de propósito, que ele não respondia à mulher, era de propósito. Quando ele demorou para chegar e ressuscitar Lázaro, era de propósito. Ou agora é a hora que ele não vai de propósito enrolar, é o nosso tempo. Qual é o milagre que você está precisando que Jesus faça? Eu sei. Eu oro pela minha família, eu oro pelos meus filhos, eu oro pelos meus netos. Eu sei do milagre que Deus tem que fazer, físico, espiritual. Eu oro por mim, eu oro pela igreja. Qual é o milagre que você quer? Fala aí na sua mente, fala aí. Os pastores que aqui estão, qual é o milagre? Eu até já sei, porque eu conheço o pastor Luiz, o pastor Paulo, já imagino o que está na cabeça deles. Qual que é o seu milagre? Pastor Átila, qual que é o seu milagre aí? Pastor Ignaldo, nós vamos orar para recebermos os nossos milagres, mas eu quero dizer para você, nada vai alegrar mais o coração de Deus. Se orarmos pelos nossos milagres, nós também falaremos para o Senhor, Senhor, lembra dos judeus, o Senhor veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel,
e tem ovelha perdida demais ainda. Deus vai entender essa oração melhor do que eu e você, e possivelmente em algum canto do mundo um judeu vai ter um sonho, porque nessa manhã nós vamos orar. Aleluia! Aleluia! Quem fez o milagre foi Jesus. Quem faz milagre é Jesus. Oh, aleluia! Quem é lavado no sangue de Cristo somos nós. Somos nós. Quem pode entrar no Santo dos Santos somos nós. Porque o tempo do gentio chegou, enquanto nós clamamos a Deus para voltar ao tempo dos judeus. O mesmo Senhor Jesus faz milagres. Eu quero convidar você para orar junto comigo. Nós não estamos no programa de televisão. Isso aqui não é um show. É uma reunião de oração transmitida pela internet. Nós não estamos no show. Nós não estamos num programa de televisão e de rádio como assim o fosse. Nós estamos numa reunião de oração transmitida pela internet. Qual é o seu clamor? Como que você vai se colocar na presença do Senhor como uma mulher sírio-fenícia? Se ele falar que ele vai demorar um pouco, como que você vai insistir? Se ele falar que ele tem um motivo para demorar um pouco, como é que você vai clamar? Se ele estiver demorando um pouco, como vai ser a sua reação? Se ele falar que o pão não é para você agora, o que você vai falar? Ou se por acaso não fosse mesmo aquele momento do milagre, o fato é que Jesus cedeu. Parece que ele estava só estabelecendo um ponto, ele iria atender a mulher, mas parece que ele estava só estabelecendo um ponto, parece que era de propósito, porque ele foi o rumo dos gentios, ele não precisava ter ido, mas o fato é que ele atendeu. Qual milagre você está precisando? Nós precisamos que Jesus exclame nessa manhã. Quando ele foi tocado pela fé daquela mulher, ele não falou assim, calmamente, tranquilamente, ele exclamou: mulher, grande é a tua fé, faça com você como você está dizendo, ou que o seu pedido seja atendido. Ele exclamou, na mesma hora, a filha daquela mulher foi liberta. É o mesmo Senhor Jesus. Como que nós vamos chegar na presença dele? Eu vou dizer como que eu vou chegar. Eu vou chegar crendo que não vou tocar o coração de Deus, ele vai operar. Mas eu também vou chegar no ponto que Jesus disse também. Eu quero orar para os judeus se converterem. Eu quero orar, falei: Senhor, obrigado porque chegou o nosso tempo. Mas a gente sabe que a plenitude do tempo, dos tempos do reino de Deus vai chegar, a plenitude do reino de Deus vai chegar quando os judeus se voltarem para o Senhor. Parece que está demorando, Senhor. Parece que está doido, parece que está demorando. Então Deus sabe, ele tem o calendário, mas ele não vai se importar se nós amarmos os judeus, ele não vai ficar ofendido se nós orarmos pelos judeus, ele não vai ficar incomodado se nós clamarmos que salvação que veio para os não-judeus precisa chegar às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou é capaz de Jesus dar um avivamento na minha vida, na sua vida, quando nós orarmos pelos judeus. É capaz de Deus dar uma revelação, uma visitação, quando nós clamarmos pelos judeus. Eu sei o que eu vou fazer agora, mas eu quero desafiar você a orar de todo o coração. Se apruma aí na presença de Deus. Quando Paulo caiu, Jesus disse: levanta, fica em pé, apruma aí diante de Deus para orar. Nós não estamos no programa de rádio e de televisão. Nós estamos na reunião de oração transmitida pela internet, mas não é programa, não é show, é a oração na presença do nosso Deus. Pai amado, obrigado pelo plano redentor do Senhor. Obrigado pela promessa feita a Abraão, a Isaque e Jacó: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obrigado porque eu faço parte dessa bênção. Eu sou bendito em Cristo Jesus.
os pastores que aqui estão, a nossa igreja e possivelmente 1 bilhão de pessoas da terra se tornaram benditos em Cristo Jesus, porque o Senhor falou a Abraão, Isaque e Jacó, através de ti e da tua descendência. Em termos gerais, somos benditos através de Israel, mas especificamente benditos pela salvação do Messias de Israel. Cumpre-se em Jesus a promessa: em ti serão benditos todos os povos da terra, assim como foi bendita a mulher Ciro-Fenícia, foi bendita a filha da mulher Ciro-Fenícia. Obrigado, porque somos benditos em Cristo Jesus. O nosso tempo chegou. Hoje o Senhor não poderia demorar para responder. Hoje o Senhor não poderia demorar para fazer o milagre, porque chegou a hora de repartir o pão da vida de Jerusalém até os confins da terra. Chegou na hora de falar do Messias Salvador para todos os povos da terra. Chegou na hora de fazer discípulos de todas as nações. Hoje o Senhor não ia demorar para atender a mulher Ciro-Fenícia. Nessa manhã nós oramos para que o Senhor não demore para atender os pedidos do pastor Luiz, os pedidos do pastor Paulo, os pedidos do pastor Átila, os pedidos do pastor Ignaldo, os pedidos da pastora Hilda, os pedidos de todas as pessoas que estão acompanhando essa reunião de oração, os pedidos daqueles que vão ouvir depois, os pedidos da pastora Rosinha. O Senhor não vai demorar. Apresentamos diante do Senhor os nossos familiares para receber curas e milagres. Repreendemos as forças das trevas que querem destruir a nossa família. Mandamos embora em nome de Jesus. Como aquela mulher Ciro-Fenícia, podemos ter membros da família que estão até endemoniados. A pessoa endemoniada não conseguia clamar, mas a mãe da pessoa endemoniada podia clamar. Talvez tem membros de nossa família que não conseguem clamar, que não tem arrependimento ou que não tem fé, mas nós podemos clamar. Senhor Jesus, liberta a nossa família. Senhor Jesus, salva a nossa família. Senhor Jesus, batiza com o Espírito Santo a nossa família. Senhor Jesus, abençoa essa igreja, abençoa o Vale da Bênção, abençoa a Missão Antioquia, abençoa o setor de eventos, abençoa os discipulados, abençoa o Viçoso, abençoa a Escola Antioquia, abençoa o centro de oração, abençoa os projetos sociais, abençoa, manifesta o teu poder e o derramar do Espírito Santo. Ouve oração e faz milagres, cura fisicamente, cura espiritualmente, cura, Senhor. Apresento os meus netinhos que estão em desenvolvimento. Obrigado pelo muito desenvolvimento já consumado. Obrigado, obrigado. Como eles estão bem, mas continuamos abençoando a saúde dos trigêmeos. Continuamos os abençoando, a saúde deles, da Juliana, de todos os meus netos. O Senhor os visitará, derramará do teu Espírito Santo. Pai amado, nós colocamos agora os pedidos das pessoas que estão nos ouvindo, os pedidos das pessoas que estão ali na urna, ou os pedidos da irmã Ellen Xavier, os pedidos da irmã Débora Ribas. Apresentamos na presença do Senhor para receber os milagres que eles estão pedindo. Naquela urna eles estão esperando o toque da tua presença, do teu amor, da tua misericórdia. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor morreu na cruz por nós, por mim. Te agradeço pelo perdão de pecados. Te agradeço pelo Espírito Santo. Te agradeço pela vida eterna. Te agradeço pelo discipulado de obreiros. Te agradeço por essa reunião de oração. Aleluia! Eu te agradeço, o Senhor é o mesmo Deus vivo. Aleluia! Te agradeço porque estamos aqui reunidos no nome de Jesus.
Te agradeço pela presença do Senhor em nós. Te agradeço pelas orações respondidas. Te agradeço pelo Espírito Santo. Te agradeço pelo fogo do Senhor. Pai amado, coloca fogo nos nossos lábios, fogo no nosso coração. Que quando nós levantarmos para pregar, que tenha fogo do Espírito Santo. Não tenha só aula, não tenha só palestra, tenha fogo do Espírito Santo. Nosso país está caminhando para Canaã. As mudanças culturais são para a imoralidade. As mudanças culturais são para a matança de crianças. Oh, Senhor amado, o Senhor sabe as discussões no Congresso, no Senado, para dizer que é normal eliminar crianças que estão em formação. Nosso país caminha para Canaã. Canaã sacrificava crianças. Canaã invocava as trevas. Canaã dizia que a fertilidade e a prosperidade vinha de demônios. Canaã estava longe do Senhor. O nosso país está caminhando para Canaã, mas a igreja precisa caminhar para a terra prometida, que mana leite e mel. Oh, a terra do avivamento, a terra do Espírito Santo, a terra da oração respondida, a terra da vida abundante, a terra da comunhão com Jesus. Aleluia! A terra da comunhão com Jesus. A terra da oração respondida, a terra do milagre. Senhor, nós somos humanos e podemos ficar tristes, mas nós não queremos ficar paralisados pela tristeza. Nós não queremos ficar paralisados pelo desânimo. Nós não queremos ficar paralisados pela maledicência de línguas mentirosas, de dedo acusador. Nós não queremos. Nós não queremos ser paralisados pelos julgamentos humanos que não vêm do Espírito Santo. Nós recebemos a vida abundante de Jesus, aleluia. Nós recebemos o fogo do Espírito. Nós recebemos o Evangelho que toca e fala. Nós recebemos os sonhos de Jesus sobre os moradores do Brasil e de nossa região. Pessoas vão sonhar com Jesus. Vão ouvir a voz de Deus, vão saber que é para procurar igrejas, as igrejas de Araçai receberem Jesus, vão saber que é para procurar também a nossa igreja, também o Viçoso. Oh, recebemos a revelação do Senhor no coração daqueles que estão cegos, endurecidos e que precisam de um toque do Espírito Santo. Pai amado, nós repreendemos todo o coração endurecido. Pai amado, nós não temos medo. Falaram aí que estão invocando contra a nossa cidade as forças das trevas, mas a palavra do Senhor diz que Jesus está exaltado sobre tudo e todos, aleluia, que Ele é o Senhor nos céus e na terra. Não tem invocação, não tem amarra das trevas que vença Jesus, o poder de Deus e o poder do Espírito Santo. Recebemos a revelação de Jesus sobre os jovens, sobre os adolescentes, ou a revelação do poder de Deus nas escolas estaduais, ou nas escolas municipais. Recebemos a revelação do poder de Deus sobre as policiais de nossa cidade. Recebemos a revelação de Deus para os lares de nossa cidade. Recebemos a manifestação do poder de Deus no culto desta noite. O culto desta noite vai ter Espírito Santo. O culto desta noite vai ter alegria. O culto dessa noite vai ter poder do Espírito Santo. O culto dessa noite vai ter fé. Os cultos da igreja vão ser cheios do Espírito Santo. A presença de Deus vai se manifestar, aleluia.
A presença de Deus vai se manifestar no Vale da Bênção, aleluia. Presença de Deus vai se manifestar no Vale da Bênção, aleluia. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Glória a Deus pelas curas, glória a Deus pelos milagres, glória a Deus pela libertação de demônios, glória a Deus pela salvação de Jesus. Glória a Deus, Jesus está vivo, o tempo dos gentios está produzindo fruto. Senhor amado, nós não entendemos tudo, nós não vamos dar aula para o Senhor, mas assim como Abacuque entristecia e desanimava, assim como Jeremias podia escrever as lamentações, Senhor, na nossa pequenez, queremos dizer para o Senhor que parece que demorou muito o tempo dos judeus. Voltar o tempo dos judeus. Como parece, Senhor, que só tem 1% de judeus convertidos. Pode ser 200 mil, milhares e milhares, mas é só 1%. Senhor, palavra do Senhor diz, e todo Israel será salvo. Senhor, nós oramos pela salvação dos judeus. Senhor, o Senhor sabe, o Senhor tem um plano, o Senhor revelou na Tua palavra. Parece que agora o Senhor pegou o pão dos judeus e deu para os gentios, e sobrou para os judeus as migalhas. Oh Senhor amado, sabemos que tem um tempo de endurecimento de Israel, sabemos que o Senhor é juiz, sabemos, mas estamos dizendo para o Senhor, tem incomodado o nosso coração, o fato que nem tantos judeus ainda estão recebendo Jesus. Ainda que 200 mil, sejam 200 mil testemunhos maravilhosos, mas é só 1%. Senhor, misericórdia dos judeus. Salvação vem dos judeus, misericórdia dos judeus. Senhor, precisa lançar o pão para eles. Nós, gentios, já comemos do pão da vida e vamos continuar evangelizando o mundo, enviando missionários, mas nos incomoda que só 1% de judeus confessam Jesus como Senhor e Salvador. Nós oramos pela salvação dos judeus, oramos por Romanos 11, 26, e todo Israel será salvo. Tem nos incomodado que ainda não chegou, parece que plenamente o tempo dos judeus, parece, a estatística parece que ela indica que não chegou, e nós nos incomodamos, Senhor, nós achamos que não dá mais, Senhor. O Senhor está ouvindo oração de ser humano, o Senhor está ouvindo oração de Abacuque, o Senhor está ouvindo oração de Jó, quando o Senhor mandou Jó também se aprumar e falou para Jó tantas coisas que ele não sabia. O Senhor está ouvindo oração de pessoas que não sabem, de pessoas que talvez o Senhor vai ter que falar, se apruma aí, mas nós estamos compartilhando o nosso coração. Senhor, não dá, Senhor, parece que não dá mais. Faça avivamento entre os judeus, Senhor, nada vai nos alegrar mais. Nada vai nos alegrar mais. Tem misericórdia da igreja na Ucrânia. Como que nós temos no mundo, possivelmente a maior igreja de judeus convertidos, num país que está em guerra, Senhor. Não vai sair nos jornais, mas a gente desconfia, Senhor. A gente desconfia do que está acontecendo na Ucrânia, espiritualmente falando, e nós clamamos ao Senhor pela igreja evangélica da Ucrânia, clamamos por avivamento no meio da guerra e oramos por avivamento no meio dos judeus. Senhor, misericórdia, Senhor, salvação veio dos judeus. Se nós estamos na videira é porque nós fomos enxertados, se nós temos vida abundante é por causa de Jesus, mas agora nos incomoda, Senhor, nos incomoda que nós que fomos enxertados no tronco judaico, o tronco judaico ainda não está se convertendo como nós gostaríamos. Clamamos a misericórdia do Senhor sobre os judeus, oramos pela salvação dos judeus, oramos para que pelo menos nós
sejamos agraciados para clamar pela conversão de judeus, não de maneira religiosa. Recebemos uma lista e a gente fica religiosamente clamando, orando, que nem papagaio, sem amor, sem compaixão, sem coração quebrado. Nós não queremos orar assim, Senhor. Não queremos orar repetindo, assim de um jeito morto. Queremos amor e compaixão para orar pelo mundo e orar pelos judeus. Queremos amor e compaixão. Nós não queremos orar por orar, nós não queremos orar de maneira religiosa. Nós estamos pedindo compaixão no coração do intercessor para orar por este mundo e orar pela conversão de judeus. Nada vai nos alegrar mais do que saber que Israel está voltando para Jesus. Nada vai nos alegrar mais. Nós não queremos orar de maneira religiosa, nós não queremos ganhar a medalha de ouro na presença de Deus. Nós queremos compaixão de Deus para orar de todo o coração pela salvação dos judeus. Nós consagramos essas lives de oração ao Senhor. Nós estamos nas quartas-feiras aqui orando, Senhor, não é para aparecer na internet, e nem é para divulgar a igreja, para que venha mais pessoas. Nós estamos aqui para entrar na presença do Senhor, e a presença do Senhor entrar nos lares dessa cidade, a presença do Senhor entrar nas empresas dessa cidade, a presença do Senhor entrar na nossa igreja e entrar no Vale da Bênção. Nós não estamos aqui fazendo rotina de reunião de oração, nós estamos aqui para entrar na presença do Senhor e o Senhor se derramar sobre nossa vida. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.